No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Bom, gente, eu vou falar sobre o versículo aqui que é citado numa matéria, uma matéria do site Centro Apologético Cristão de Pesquisas, um site muito rico de informações, mas um artigo desse site é usado para atacar a doutrina da unicidade, aos que creem, né, a doutrina, a mensagem, tá? Então é o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Então, os apologetas aí são aqueles que defendem, né, as escrituras a punho. Então eles criaram um artigo com o nome Unicismo. E a capa do artigo diz: o que é modalismo ou unicismo? Aí tem uma matéria grande que eu vou deixar fixada o link desta matéria no primeiro comentário para você ler. Lê a matéria porque é muito grande, você que gosta de ler, então vê o que os caras estão falando da gente lá. Eu apenas vou comentar aqui, para início de conversa, pego o dicionário e vejo o que significa unicismo. Porque eles usam esse termo pejorativo para ridicularizar a fé unicista, os que creem na unicidade de Deus, na mensagem poderosa do nome do Senhor Jesus. Então eles usam o termo unicismo já pejorativo mesmo, já para desqualificar. Unicismo, no dicionário, primeiras definições que você pesquisar, pode dar um Google, que você vai ver lá, História da Medicina. O que é unicismo? É a teoria segundo a qual as doenças venéreas são causadas por um único tipo de micro-organismo. E na segunda definição, homeopatia, corrente da homeopatia que defende a prescrição de um só medicamento adequado ao paciente individualmente e a seus sintomas. Essa é a definição de unicismo. Você vê que não tem nada a ver com que os caras eles já começaram errado, com o título da capa já começou errado, já para início de conversa. Já um texto pejorativo para quem inventou essa palavra unicismo já inventou para ridicularizar mesmo. É coisa de Satanás mesmo. Mas o que eu acho contraditório aí, né, que o pastor Natanael Rinaldi fala aqui na matéria, e também verificada e assinada embaixo a matéria com a colaboração do Ricardo Becerra, ele entra em contradição. A própria matéria, o que a matéria fala dos que creem na unicidade de Deus? Argumento unicista, aí ele bota o nome correto, né? Então ele diz, a doutrina unicista, aí tá falando direitinho. O título tá uma porcaria, mas ali vamos entender aqui, né, o argumento lá até. A doutrina unicista está baseada no entendimento de duas verdades. Opa! Então, fundamentado, eles encontraram duas verdades que a doutrina unicista está fundamentada. Estas bases bíblicas são usadas como fundamentos sobre o ponto de vista que tem de Deus e de Jesus Cristo. Então, a primeira verdade é que há somente um Deus. Muito bem, essa é a primeira verdade. Eles reconhecem no artigo, sentando o pau na gente, que eles falam o seguinte, ó, eles acreditam que há somente um Deus. Eles estão certos, está dizendo que a gente está certo, porque crê isso. E a segunda verdade qual é? É que Jesus é Deus. Então eles reconhecem isso, rapaz. E diz que a gente está fundamentado nessas duas verdades. Lamentavelmente, eles só encontram duas verdades para a gente, que a gente vai tá bom. Que é somente um Deus e que Jesus é Deus. São duas verdades maravilhosas. Tem mais. O próprio batismo nas águas em nome do Senhor Jesus é uma grande verdade, ignorada por vocês. Mas vamos lá. Destas duas verdades, os unicistas deduzem, então, que Jesus é Deus em sua totalidade. Sendo assim, Jesus tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, rechaçando a doutrina da Trindade. Bom, e aí ele expõe o argumento trinitariano que a gente está careca de saber, e termina a matéria, aí vai, blá, 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 o blá, blá, blá que você já sabe, que não convence nem eles mesmos, né? Porque eles
faz um artigo criticando a gente, diz que a gente está alicerçado em duas verdades, mas que confusão vocês, hein? Misericórdia, eu gostaria de ser entrevistado entrevista eu aí, meu irmão, lá aí do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, vamos fazer uma live, me chama para fazer uma live, ora, eu tô doido para fazer uma live, olha, mas vamos lá, eles terminam o texto dizendo o seguinte aqui, uma coisa, como é que eles dizem? A Bíblia faz, a Bíblia, como é que é? Eu vou ler o último parágrafo aqui, ele diz o seguinte, uma coisa é dizer, eu não entendo a doutrina da Trindade, e outra coisa é dizer que a doutrina da Trindade é falsa, pagã, diabólica e antibíblica. Pois eu falo para você, nem entendo a Trindade e também digo que a doutrina da Trindade é falsa, pagã, diabólica, antibíblica, imunda e suja. E a Bíblia faz uma advertência muito forte para esta classe de pessoas, segundo ele, quando nos diz, este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. 1 João, capítulo 2, versos 22b e 23. Então, assim, eles terminam dizendo que essa é a séria advertência para aquele que doutrina. Só que, peraí, você que fez esse artigo, cadê o Espírito Santo neste versículo de 1 João 2b? Cadê o Espírito Santo? Vocês terminam com o último artigo falando, olha, quem não entende, a Bíblia adverte para quem não crê na Trindade. E me cita um versículo falando só de dois. Vocês têm que rever isso, hein, o pastor? Como é que é o nome do pastor aqui? Pastor Natanael Rinaldi, com a colaboração aí do Ricardo Bezerra. Pelo amor de Deus, vocês usam um versículo. Olha, vou dar uma dica para vocês. Um artigo desses, sério, como vocês fizeram aí, defendendo a Trindade, vocês podem até editar a matéria lá, porque esse versículo pegou muito mal. Vocês falarem que a Bíblia faz uma advertência das pessoas que não creem na Trindade e não citar um versículo que pelo menos fala dos três aí que vocês creem, então ficaria mais coerente vocês dessem uma bênção apostólica falando da Trindade, se é que vocês podem, já que vocês encontram Trindade em tudo, bota lá, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amém. Ficaria mais bonitinho para terminar o artigo. Dava um jeito de terminar com esse versículo. Daria um jeito para terminar com esse versículo. Se você quiser saber o que a palavra de Deus realmente ensina sobre esse versículo, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso. Agora, o artigo é péssimo. Péssimo. Vocês falam o nome das igrejas, das denominações, vocês citam aqui Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, lá do Rio de Janeiro. Vocês citam Igreja Pentecostal da Fé Apostólica, citam Igreja Cristo Vive do Miguel Ângelo. Na verdade, Miguel Ângelo está se lixando. As igrejas unicistas também estão se lixando para vocês. Mas eu fiz questão, porque aqui a gente reflete sobre o tema todos os dias também, só por isso. Eu estou muito preocupado com o que vocês estão escrevendo. Mas citam também a Igreja Voz da Verdade, Pentecostal Unida do Brasil, Tabernáculo da Fé, Igreja de Deus do Sétimo Dia e etc., né? Como vocês falam aqui, e etc. Põe o nome das nossas igrejas e não chama ninguém para falar na matéria, para dar uma palavra, defender seu ponto de vista, ensinar vocês a fazer a matéria. Se bem que o site é um site apologético, né? O Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Então a pesquisa de vocês já começam errada pelo título da matéria. A pesquisa já começa errada aí. O que é modalismo ou unicismo? É um termo, não tem nada de modalismo, não tem nada de unicismo aqui. Mas sim doutrina da unicidade, que vocês falam dentro da matéria. Então começam uma matéria muito discriminatória, é uma matéria que ignora por completo a doutrina, a poderosa doutrina da mensagem. Então, meus amados irmãos, veja que se a gente não falar da mensagem, se a gente ficar se acovardando, os caras vêm para dentro.
Tem outras matérias. Tem uma matéria aqui nesse site dedicada ao pastor do Voz da Verdade, ao pastor Carlos Moisés, né? Dedicada a também atacá-lo, né? Aí fala dele, aí fala que ele realmente, e que nós somos seitas, né? Então, o versículo que vocês citaram na matéria de vocês, nessa matéria, o versículo que eles citaram, não sei se eles também estão nos ouvindo, pouco me importa, mas espero que esteja. O versículo que vocês usaram para encerrar a matéria, eu vou ler esse versículo amanhã aqui no nosso programa Minuto da Unicidade, tá bom? O versículo que vocês usaram lá, de 1 João, capítulo 2, versos 22 e 23, a gente vai falar sobre este versículo aí. Já falei em outras oportunidades, mas a cada dia vão chegando irmãos aqui, amigos, para nos ouvir. Então a gente vai abordar esse tema amanhã aqui no Minuto da Unicidade. Esse tema que vocês usaram para advertir sobre a Trindade, da importância de uma advertência muito forte para as pessoas que não aceitam a doutrina trinitariana ou que dizem que são pagãs, e cita aqui dois, né? Aquele que nega o Pai e o Filho, e todo que nega o Filho também nega o Pai, que não tem Trindade aí. Eu não estou vendo 3 aí. Você está vendo 3 aí? Tem 3 aí nesse texto? É pobreza intelectual. Pobreza intelectual transmitindo a outros pobres intelectualmente, que vão ali e aplaudem e comentam e acham o máximo e acham lindo. A gente vai falar sobre isso amanhã aqui no Minuto da Unicidade. Bom, deixei registrada essa matéria para você ver que ou a gente fala da verdade, se a gente retroceder na pregação da verdade, né? Eu queria também ter um site desse, né? Por que não? Podemos ter um site desse, não podemos? Para falar, para escrever artigos bons, hein? Mas vamos por aqui, enquanto o Senhor nos permite. Que Deus abençoe a todos. Ouça isso aí, é bom para a gente avaliar, né, da importância de pregar essa verdade. Ou você se cala, ou você é atacado. Não adianta, não tem... Nós precisamos nos posicionar sempre e falar dessa mensagem sempre. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Amanhã eu vou deixar o link dessa matéria no primeiro comentário para você que acompanha o Minuto da Unicidade. Vou colocar também no meu grupo de WhatsApp, onde eu coloco os áudios lá, tá certo? Forte abraço, povo de Deus, fique firme, vamos pra cima, graça e paz. Minuto da Unicidade.